Olá, bem-vindas e bem-vindos ao segundo vídeo do ciclo Judicialização da Violência de Gênero e Práticas Alternativas, um projeto coordenado pelo LEVES, Laboratório de Estudos das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio do CNPq. Hoje, entrevistaremos a professora Maria Filomena Gregori, da Unicamp, e do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU. Bem-vinda, professora. É um grande prazer e uma honra tê-la aqui conosco. Ela é renomada pesquisadora no campo da violência contra as mulheres e ela vai nos permitir hoje uma retomada da discussão sobre a relevância da categoria violência de gênero e assim como pensar nas suas implicações nas teorias feministas e no próprio desenvolvimento de políticas de intervenção nessa área. Eu gostaria de começar esse segundo momento, então, do nosso ciclo, perguntando à professora, pedindo a ela, na verdade, que ela retome algumas ideias centrais da sua obra Cenas e Queixas, um estudo sobre mulheres, relações violentas e práticas feministas. Eu lembro a todos que não conhecem, porque esse é um público bem mais amplo do que o público dos antropólogos, que esse é um livro que já tem mais ou menos 30 anos, ou praticamente 30 anos. E continua sendo uma obra fundamental, uma obra referencial nos estudos sobre violência de gênero. No entanto, apesar desses 30 anos e ser uma obra amplamente estudada, ela ainda apresenta uma dificuldade de leitura, de interpretação nos dias atuais. Eu gostaria, então, professora, que a senhora retomasse aquilo que foi a sua categoria de base naquela obra, que é violência relacional. Eu considero que esse é um tema intimamente relacionado à construção social da vitimidade no campo da judicialização da violência de gênero. O caráter, então, relacional, que você colocou em evidência em Cenas e Queixas, o fato do autor do crime não ser um monstro, mas, via de regra, um sujeito aparentemente comum, é o objeto central das suas reflexões. Eu gostaria, então, que você retomasse a partir da sua trajetória de pesquisa e nesses outros anos que se seguiram, a crítica que você faz à polaridade vítima-agressor e nos falasse sobre o lugar da agência das mulheres em situação de violência de gênero. É um prazer poder falar com você, conversar e estar presente nessas gravações que você está fazendo, e me sinto muito honrada de ser lembrada, porque, afinal de contas, Cenas e Queixas é um livro que foi publicado já há 30 anos, mas cuja pesquisa já tem quase 40, porque, de fato, Cenas e Queixas é resultado de uma pesquisa, da minha pesquisa de mestrado. Eu era muito jovem, e militante do SOS Mulher, que foi uma das primeiras entidades, tinha já uma entidade como essa em Minas Gerais, mas em São Paulo foi a primeira entidade a reunir esforços de vários grupos feministas, várias feministas, no sentido de criar um atendimento à violência contra a mulher. E, naquele momento, a gente usava a expressão não violência de gênero, mas violência contra a mulher, né? Isso se deu num contexto vamos dizer, de maior visibilidade de assassinatos a mulheres, o que hoje também é definido como feminicídio. Não era uma realidade não só jurídica, como também não era propriamente uma realidade muito aceita do ponto de vista da sociedade, né? Então, era isso, a violência contra a mulher era um tema ainda a ser politizado ou a ser até nominado como algo que dissesse respeito a uma relação de desigualdade, uma relação de força, de dominação, ou, como a gente usava naqueles tempos, de opressão, né? Então, a violência contra a mulher foi sendo formulada pelo feminismo, não só o feminismo internacional, mas o feminismo nacional, como resultado de uma condição, a condição feminina, que é uma condição, naquele momento a gente definia desse modo, uma condição de opressão, né?
e isso no marco de um patriarcalismo, e essa era um pouco a discussão, quer dizer, o esteio conceitual a partir do qual o feminismo foi gerando essa noção política de violência contra a mulher, ou do quem ama não mata, né? Ou a tentativa de politizar o privado no sentido de dizer que aquilo que era privado era político. Então, era nesse contexto, digamos, dos anos, no caso do Brasil, no contexto de redemocratização nos anos 80, né? Finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80, que foi criada essa entidade e que eu era militante, mas fui admitida também como pesquisadora, né? Então, tinha, desde o início, um compromisso, digamos, ético, de expor o fato de que eu estava ali militando, mas também realizando uma investigação. E isso foi enfim, a pesquisa, essa entidade durou 3 anos, e eu acompanhei etnograficamente essa entidade, as reuniões, os plantões de atendimento, e isso no momento em que o Brasil não tinha política pública nenhuma em relação. Primeiro que a gente estava num contexto de democratização, né? Então, as instituições ainda estavam sendo criadas. O Conselho Estadual da Condição Feminina é de 82, portanto, ele é posterior à iniciativa do SOS Mulher. Já havia grupos feministas, mas esse tipo de atendimento, não, né? Tinham as comunidades eclesiais de base, as mulheres que lutavam pelo custo de vida, havia um movimento social muito ativo, mas não em relação a esse tipo de violências, né, praticadas, assassinatos, lesões, etc. Tinha um programa na televisão que chamava Povo em Movimento, eu lembro, que era um programa de televisão, talvez um dos que mais encaminhasse casos para os plantões do SOS. E eu fui acompanhando isso durante esses 3 anos, e foi uma experiência extremamente pioneira, importantíssima para a história do feminismo brasileiro e também para a história das políticas públicas em relação à violência, o que hoje a gente chama de violência de gênero, né? Foram as primeiras iniciativas que depois foram retomadas, enfim, nos seus lados positivos, mas também nas suas frustrações. Quer dizer, era extremamente difícil, era uma casinha, era uma sala que a gente tinha, que só pagava o aluguel via festas ou doações, não tinha telefone e não tinha para onde encaminhar. Tinha, na realidade, algumas advogadas, que eram advogadas extraordinárias, lembro da Zulaye Cobra Ribeiro, era uma das advogadas que fazia os atendimentos para que a gente encaminhava, mas o que a gente podia fazer era meramente escutar e encaminhar. Mas também a gente escutava porque tinha uma concepção naquele momento de feminismo, né, muito ligado à ideia dos feminismos aí europeus, e um pouco a ideia de que os grupos intimistas e os grupos de reflexão feminista eram quase grupos terapêuticos, mas terapêuticos radicais, porque havia uma total, digamos, recusa da ideia de especialidade, né? Então, se queria gestar um tipo de terapêutica radical em que as especialidades tinham que ser contestadas, né? Era super anos 60 e anos 70, aquela radicalidade, aquela vontade de transgredir e pôr em questão muitas das hierarquias, vamos dizer, e aquelas que estabeleciam uma distinção meritória, digamos, entre o especialista e o... Então, isso nos anos 80 era inteiramente diferente, a realidade do SOS, do que a gente vê hoje em dia, inteiramente diferente. Então, era um experimento de atendimento a mulheres que sofriam violência, que normalmente vinham encaminhadas, vamos dizer, por esse povo em movimento, por essas instâncias que não eram nem instâncias institucionalmente, vamos dizer, jurídicas, e a gente gerava uma escuta, né, produzia uma escuta e produzia um encaminhamento para questões que nos pareciam emergenciais, né, acompanhamento jurídico. Bom, essa minha experiência, o que dela resultou? Resultou, evidentemente, uma imensa, e para todas nós feministas daquele momento, uma frustração, porque era um tipo de atendimento que gerava uma impossibilidade de um encaminhamento real, né?
Então, o que se fazia? Nos plantões, a gente atendia aquelas mulheres, a gente fazia o que a gente fazia nos nossos grupos feministas, que era nos reunir em círculo, e as pessoas diziam e falavam sobre a sua vida, o seu sofrimento, que elas estavam... Quer dizer, inegavelmente, elas estavam precisando daquela escuta e de outras coisas mais pragmáticas que a gente não poderia dar, né? Mas a escuta, tinha uma escuta muito solidária, muito cúmplice, né? Mas o que a gente também arrolou naquele número de vezes que você escutava, sem ser uma escuta terapêutica especializada, sendo uma escuta, digamos, de natureza mais, não só política mesmo, né? Como mulheres, cúmplices, etc., eu comecei a perceber que havia um aspecto narrativo, né? Que ficava muito evidenciado, né, pela minha experiência nos plantões e pelos plantões recorrentes, né, e eu comecei a perceber que eu tinha que, do ponto de vista do meu estudo, tentar, enfim, levar em consideração aquelas histórias, quer dizer, relatar aquelas histórias. A gente é antropólogo, a gente faz diário de campo daquelas histórias, mas eu comecei a perceber que havia uma configuração formal naquelas narrativas ou naquela experiência de escuta que eu fiz durante aquele tempo que eu fui plantonista, né? E que essa formalidade narrativa, né, eu achava que ela fazia muito sentido de ser pensada vis-à-vis a prática feminista e aquilo que eu consegui perceber a partir daquelas histórias. Uma das coisas que ficou evidente nessas formas, nessa formalização narrativa dessa minha experiência de escuta, foi de que havia uma ênfase na maneira que as mulheres narravam em salientar determinados aspectos ou produzir uma narrativa, uma fala, né, que depois, lendo, e aí eu fiz uma derivação de natureza mais literária, né, e tinha muita semelhança com determinadas narrativas de vítimas numa narrativa que eu chamei de queixa. Um dos aspectos que aquele tipo de narrar, né, era, de uma certa maneira, sempre narrar a partir de uma posição, que é uma posição de sofrimento inegável, que é uma posição de recorrência. Então, tinha uma espécie de... O tempo era sempre, o tempo sempre foi assim, né? Ou isso é desde muito tempo, isso é desde... Né? Então, tinha não era episódico, era algo que se relacionava a situações de uma vivência conjunta, em que essas situações de abuso eram reiteradas, eram repetitivas, eram frequentes, né? E se davam num contexto de intimidade, que não era nem em situações públicas, nem com desconhecidos, nem eram contextos conjugais, né? E havia sempre uma frequência, né? E havia um modo de narrar que sempre narrava o sofrimento que se vivia, no entanto, sem contar as cenas. Então, tinha uma espécie de abstração do tempo experiencial. Por exemplo, você vai numa delegacia, você tem que contar o que você sofreu numa cena concreta, num episódio concreto. Nessa escuta que a gente fazia no SOS, esse tempo episódico não era assinalado, porque isso não interessava, quer dizer, a gente não estava ali fazendo um boletim de ocorrência. Então, era uma vida de sofrimento que era narrada, e nisso eu comecei a reparar que esta fala, que eu chamava de fala queixa, ela era uma fala que não trazia aquele que estava ouvindo as cenas propriamente ditas. E isso me chamou muito a atenção. Então, era uma narrativa. Eu falava assim, olha, elas estão narrando como uma queixa. Né? Por exemplo, você vai confessar para o padre, você tem um protocolo narrativo quando se confessa. Tem um protocolo narrativo quando se faz um boletim e quando se vai fazer uma queixa, por exemplo, na polícia. E
né? E nesses protocolos, esse é um protocolo, vamos dizer, eu não usei essa expressão, mas esse é um protocolo narrativo que tendia a construir essa coisa do tempo, né? Que nunca era um tempo episódico, era um tempo que implicava uma relação duradoura, uma relação permanente, frequente de abusos, né? De uma certa maneira, havia uma ênfase numa culpabilização do outro, então, numa configuração do outro da relação, né? Como se tivesse uma externalidade, né? E tinha uma outra coisa também que me chamava muita atenção, que, a despeito de toda a intimidade, tinha uma maneira de projetar muito, quer dizer, não se estava falando do sofrimento e não se tinha consciência de que aquele abuso era inadmissível. Né? Então, elas tinham que mostrar, naquele momento, no contexto de 1980, de 70, 80, de que elas eram pessoas que tinham virtudes, né? E que, portanto, estavam sofrendo um abuso de uma maneira que era inteiramente injustificada ou injusta, né? Então, e havia um protocolo também, né? Elas achavam, por exemplo, que isso tinha a ver com o fato deles beberem, isso tinha a ver com a mulherada, isso tinha uma série de elementos, digamos, que geravam uma certa externalidade do comportamento dos maridos em relação a elas, né? E uma injustificada situação prolongada de abuso, né? Injustificada porque elas eram boas mães, né? Então, esse elemento dos protocolos narrativos, vamos dizer, do tipo de... que hoje eu escrevi uma homenagem para Marisa Correia, que foi publicada até o ano passado no Cadernos Pagou. E nessa homenagem, e para fazer essa homenagem, eu reli o Morte em Família. Morte em Família foi, na verdade, ele foi produzido como uma dissertação de mestrado, e o título era Atos e Autos. E eu acho que eu li como dissertação. Depois eu li como livro, evidentemente, mas eu li inicialmente como dissertação, e acho que foi ela que me influenciou. Né? Eu, no livro Cenas e Queixas, não faço o reconhecimento que eu venho a fazer quase 20 anos depois, de que, na verdade, Cenas e Queixas, ou essa ideia de submeter uma experiência de escuta num contexto de atendimento feminista nos anos 80, sem institucionalidade, sem proteção, sem reconhecimento de que isso constituía abuso e violência efetivamente. A partir desses protocolos narrativos, isso inegavelmente vem da minha formação como antropóloga e vem da influência da Marisa Correia nesse livro extraordinário que hoje chama-se Morte em Família, mas que eu acho, até hoje eu defendo que ele devia ter sido titulado como Atos e Autos, porque há ali exatamente essa configuração da prática aí no seu campo, né, das práticas jurídicas como fabulações. Ela se inspira no Propp, né, e começa a tomar aquelas fabulações, né, como aquelas narrativas como fabulações com protocolos convencionais narrativos muito específicos e próprios. Num certo sentido, Cenas e Queixas é isso também, só que daí não no universo jurídico, mas no universo de um atendimento institucional feminista, vamos dizer, que nem é considerado ainda uma instituição, era uma entidade, né, em que havia esse tipo muito particular de escuta. Tratar da violência é algo que ou te joga para uma certa sinonimização sem problematização entre violência e crime. Então, trata-se a violência, e a violência não é em todas as sociedades, não é um qualificativo, digamos, dado como verdade, né? Então, ele depende de um processo social bastante específico, historicamente configurado, politicamente consistente, né? E, no entanto, ele, na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente judiciarizada, vamos dizer assim, a violência hoje, quando você pensa em violência, você já sinonimiza o que é essa violência ao que é crime, né? Isso de um lado.
De outro lado, a violência hoje, né, a violência leva para um campo daquilo que a gente toma como abusivo, produtor de dor e produtor de sofrimento, né, que gera aquilo que a gente chama de uma espécie de politização ou de uma moralização. Quer dizer, você nunca está neutro diante disso que é qualificado como violência, seja no sentido jurídico, seja no sentido de uma moralidade, né? De uma moralidade, aí no sentido mais amplo do termo, mas, inegavelmente, quando você qualifica algo como violento, você já está implicando nessa qualificação sofrimento, dor, né? Não só a dor física, aprisionamento, angústia, quer dizer, evidentemente, isso é bastante ligado às nossas sociedades e aos nossos conceitos morais ocidentais e contemporâneos, mas inegavelmente há essa, né, ou uma sinonimização com o crime, ou uma sinonimização, de tal maneira que a gente, para pensar sobre violência, normalmente ou você está transgredindo a lei, ou transgredindo o universo do jurídico, ou você está sendo imoral. E eu acho que essa é um pouco a dificuldade que até hoje a gente tem, né, de tomar, digamos, essas ocorrências, que são ocorrências que geram efeitos inacreditavelmente terríveis, né, submeter essas experiências e o modo como elas são qualificadas como experiência violenta a uma imaginação conceitual. É como se isso fosse, de alguma maneira, um exercício um pouco ou imoral ou um pouco criminoso, né? Então, eu acho que essa dificuldade de lidar com esse aspecto, digamos, formalmente narrativo, os protocolos, as convenções, como as coisas são qualificadas, né? Por que umas são qualificadas e outras não e tal, gera tanto desconforto e tanta dificuldade de lidar. O relacional também tem a ver com o tipo de pesquisa e com o tipo de material empírico com o qual eu estava trabalhando, né, Theo? Porque eu trabalhava com escutas, com narrativas, depois eu fiz algumas entrevistas no contexto da Delegacia da Mulher que estava sendo criada em 85, então as minhas narrativas eram narrativas de mulheres de estratos ou de classe média baixa, ou enfim, tinham empregadas domésticas, tinham faxineiras, tinham diaristas, né? Então, é esse segmento da população com o qual eu estava trabalhando as narrativas em relações conjugais e em relações prolongadas. Então, o material com o qual o material que a gente trabalha para falar de violência e para conceituar a violência é extremamente importante, né? Então, eu trabalhei, e eu digo isso em quase todos os meus artigos nesses 30 anos, né? A realidade do Brasil teórica que gestou as noções sobre violência e sua interface com o gênero, primeiro violência contra a mulher, depois violência de gênero, são baseadas em experiências de escuta e depois em boletins de ocorrências, em materiais em que você tem uma situação social muito, quer dizer, você tem um segmento social que sofre essa violência que está ali narrando. Então, é esse escopo que a gente está trabalhando. Nesse escopo que eu trabalhei, as relações eram prolongadas. Então, o feminismo, naquele momento, falava-se, né, a maneira de nominalizar essa situação era violência contra a mulher. Era algo que era redutível a uma situação de opressão, né, numa sociedade patriarcal, né? Então, havia uma espécie de situação de dominação ou de opressão que explicava essa redução da vida das mulheres àquela situação de violência. Mas eu comecei a perceber que essa ideia da violência contra a mulher, que tendia a uma certa individualização ou uma certa universalização na condição feminina,
não estava percebendo que aquelas eram relações, que eram relações conjugais, que eram relações que combinavam de uma maneira extremamente perversa e, no entanto, familiar a todos nós, que é a articulação entre uma desigualdade e uma intimidade numa relação duradoura. Então, o tempo e a permanência, né, da relação, da existência de uma relação, né, com todo o dinamismo que essas relações têm inegavelmente, mas né, as pessoas conviviam numa articulação entre uma posição, uma relação de desigualdade e, simultaneamente, íntima. Então, esse aspecto, eu acho que é um dos aspectos talvez mais intrincados para trabalhar violências, nesse registro das violências domésticas ou das relações interpessoais. Que é como, quer dizer, a dinâmica, que é uma dinâmica relacional, portanto, ela implica não uma relação dual entre um ativo e um passivo, que inegavelmente ninguém aguentaria viver passivamente uma relação, por exemplo, de 20 anos de violência, né? E chegou a esse grau, né, de masoquismo, né, ou de, né, as mulheres têm agência e as mulheres tinham o que eu queria mostrar naquele momento, e a gente não tinha esse termo agência e nem essa inspiração, digamos, no que depois foi tomado como agência, ou eram as relações de poder, e aí no registro da opressão, né, ou a passividade, porque você não tinha ainda, pelo menos do ponto de vista teórico aqui, com o qual a gente convivia mais de perto, uma situação, um nuance, né, para você entender que, mesmo assim, diante das relações de opressão ou das relações de dominação, de desigualdade, as pessoas têm ações, elas reagem, elas resistem, elas agenciam aquela posição, mesmo numa situação de profunda desigualdade, né? E mesmo numa situação como essa de uma frequência de violência que implica também medo, aprisionamento emocional, etc. Né? Então, o meu ponto naquele momento era imaginar que para tratar da violência, desse tipo particular de violência que se dá nas relações interpessoais, você tem que combinar posições de desigualdade, e essas posições não necessariamente são fixas, né? E não necessariamente elas são coladas ao sexo no sentido do sexo biológico, né? Quer dizer, uma das críticas que eu faço é essa confusão entre sexo e gênero, porque justamente a ideia é de que as relações de violência, isso eu dizia no Cenas e Queixas sem dizer com essa formulação, né? Que as relações de violência que eram permanentes, elas estavam pondo em jogo, vamos dizer, elas estavam pondo em dinâmicas, as dinâmicas dessa relação implicavam um posicionamento das mulheres que não necessariamente era sempre, né, aquele da vítima passiva, que, no entanto, estava tão presente e enfatizado na maneira como elas narravam o que elas viviam. Então, o truque dos Cenas e Queixas é justamente esse, quer dizer, mostrar como nas cenas elas são ativas e nas queixas elas obliteram essa situação ativa, ou desse agenciamento, em nome de um protocolo vitimizador, né? Que convença, sobretudo nos anos 80, né? Que convença o padre, que convença o delegado que é absolutamente misógino, que convença que acha que isso não é uma questão, que isso enfim, isso tem que ficar na intimidade dos lares, que convença que o que ela está sofrendo é legítimo. Para a gente pensar, não para deixar de considerar nem a desigualdade,
de posições, né, o medo implicado, o sofrimento inegável, não é? Mas a gente não deve desconsiderar, e eu acho que isso até hoje, essa complexidade dessas relações, e como elas se fazem de uma maneira que deve ser cuidada, inegavelmente, e pensada, né? Mas eu estou pensando isso analiticamente, porque eu acho que isso é crime, né, e imoral. Né? Violência, para mim, é algo que incide em crime inegável e que é uma imoralidade você deixar de pensar no sofrimento. Mas existe um espaço que eu acho que a imaginação teórica, a imaginação conceitual permite, e que pode ser extremamente importante, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político. Né? Eu acho que essa imaginação, digamos, em que a gente pode interpelar situações sem ser tolhido, seja pela norma jurídica, seja pelas circunscrições políticas, é importante para os dois, acho que traz inegáveis benefícios. Eu te agradeço imensamente tudo que você pôde nos trazer. Tenho certeza que vai ser muito relevante para as pessoas que fazem pesquisa e para quem está preocupado também nos trabalhos de intervenção, seja no sistema judiciário penal, ou seja na mediação ou na justiça restaurativa. Tenho certeza que vai ser muito útil. Te agradeço também a referência ao nome da professora Gita Grindeberg, que, na verdade, foi o nosso primeiro vídeo, justamente falando sobre judicialização. Então, convido a quem está assistindo esse que volte e procure o primeiro vídeo com a professora Gita, que justamente é uma pessoa que estudou mais detalhadamente essa questão da judicialização. Muito obrigado a todos e até a próxima.